Olá, inteligência artificial hoje não dá mais para falar disso como uma promessa, né? É a nova realidade operacional de qualquer negócio. Ponto. O que a gente vai fazer aqui é construir um guia para líderes usando insights bem estratégicos para mostrar como a IA está saindo da caixinha de ferramenta para se tornar o verdadeiro sistema operacional da nossa economia. Então, vamos começar. Essa citação resume perfeitamente a tensão que toda liderança está sentindo agora. A conversa sobre IA amadureceu, sabe? Foi de uma admiração pela tecnologia para uma recalibração profunda de estratégia, de cultura e até do valor humano. A questão não é mais se, mas como a gente vai navegar essa dualidade. Para guiar a gente nessa jornada, essa aqui é a nossa rota. Primeiro, a nova realidade. Depois, os novos campos de batalha competitivos. Aí a gente mergulha no dilema humano, analisa os riscos com os 7 pecados capitais da IA e, no final, um manual executivo com estratégias bem claras. E o ponto de partida é essa aqui, a mudança de mentalidade mais crucial de todas. Porque, olha, o maior erro que se pode cometer agora é ver a IA como só mais um software. Ela não é um complemento. É a nova fundação. E o ponto central é que isso não é previsão. Está acontecendo agora mesmo. A IA está se tornando a infraestrutura invisível que redefine processos, velocidade, as próprias possibilidades de um negócio. Pensar nela como uma ferramenta é como pensar na internet dos anos 90 como se fosse um simples folheto digital. A escala da mudança é muito, muito maior. E isso já está na prática. A Domino's, por exemplo, opera uma máquina de predição que prepara a pizza antes mesmo do clique. A Amazon antecipa as compras e já deixa os produtos no estoque mais próximo. E o Spotify, ele está evoluindo da recomendação passiva para permitir que a gente controle o algoritmo com comandos de voz como se estivesse conversando com ele. Isso é ter a IA como sistema operacional. Bom, se a IA é um novo sistema operacional, isso cria arenas de competição totalmente novas. É exatamente aqui que os líderes de mercado da próxima década vão ser definidos. E a corrida, claro, já começou. E aqui a gente vê 3 desses novos campos de batalha. Primeiro, o IOE, que está substituindo o velho SEO. A meta agora é ser a resposta definitiva da IA, o que gera de 3 a 5 vezes mais conversão impressionante. Segundo, clientes sintéticos, que permitem testar o mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana, com custo quase zero. E, por fim, o tal do fosso de dados. Quem começa agora cria uma barreira de entrada quase intransponível, porque seus dados proprietários vão melhorando os modelos de IA sem parar. Mas essa transformação vai muito além da tecnologia e da estratégia. Ela nos força a encarar o impacto direto da IA na capacidade e na criatividade humanas. E aqui a conversa fica mais complexa e, para ser sincero, mais desafiadora. A futurista Amy Webb apresentou este conceito bem provocador, o aumento humano. A ideia de que, pela primeira vez na história, teremos pessoas que são objetivamente mais eficazes por causa da tecnologia que usam. Isso tem implicações gigantescas para a gestão de talentos, para a desigualdade e para a performance corporativa. E não é um conceito abstrato, não. Os modelos da Web sugerem que uma pessoa aumentada pode ser até 2,2 vezes mais eficaz. Para um executivo, esse número é impossível de ignorar. Pensa no que isso significa para a produtividade de uma equipe e para a competição no setor. Isso nos coloca numa encruzilhada, com 2 futuros possíveis. De um lado, um futuro distópico, que a Webb chama de capitalismo concluído. Do outro, um otimista, um capitalismo recalibrado. O ponto que eu acho fascinante aqui é a conclusão dela. As decisões que a gente toma hoje nas nossas empresas estão nos guiando, quer a gente saiba ou não, para um desses 2 caminhos. E tem outro risco aí, a atrofia criativa. Um estudo da NASA é alarmante. Aos 5 anos, 98% de nós testamos em nível de gênio para a criatividade. E na vida adulta, só 2%. A grande preocupação é que a IA, ao eliminar o esforço, o tédio, ela pode acelerar essa queda, criando o que estão chamando de era da mesmice. Mas a outra perspectiva que esta frase ilustra com perfeição é que a solução não é rejeitar a tecnologia. Como disse o Mike Pell da Microsoft, a ameaça de verdade não é a ferramenta, mas a recusa em adotá-la. A questão muda, né? Deixa de ser sobre substituição e passa a ser sobre amplificação. Ok, com a oportunidade e o dilema humano em mente, vamos agora para a gestão. Mão na massa. Todo líder precisa conhecer os riscos operacionais da IA que já estão batendo na nossa porta.
Estes são os 7 riscos que tiram o sono de qualquer executivo hoje em dia. Desde as alucinações que geram informações falsas até o viés nos dados que pode levar a decisões desastrosas. E olha, não são riscos teóricos. Recentemente, uma fraude de 26 milhões de dólares aconteceu com uma chamada de vídeo em deepfake de um CFO. Saber gerenciar isso não é mais opcional, é competência essencial de liderança. E isso nos leva a um dos insights mais contraintuitivos e importantes para qualquer gestor. Segundo a Michelle Lee, ex-VP de IA da Amazon, o sucesso de uma implementação de IA depende de 70% de pessoas e processos e só 30% da tecnologia. Pensa nisso. Sem a cultura e a gestão da mudança certas, o melhor algoritmo do mundo vai falhar. É um desafio de liderança, não de engenharia. Então, diante de tudo isso, como agir? Chegamos à parte final, a mais prática. Um manual claro, direto ao ponto, que a gente sintetizou a partir dos conselhos dos especialistas. Bom, aqui tem um manual com 10 ações. Eu vou destacar 3 que são absolutamente cruciais. Primeiro, comece agora. O maior risco não é errar, é a inação, enquanto a concorrência está lá criando aquele fosso de dados. Segundo, invista em pessoas, lembrando sempre da regra do 70-30. O sucesso é sobre gestão da mudança, não só sobre tecnologia. E terceiro, desenvolva um hit check, um processo claro para saber quando desligar a IA e confiar na intuição e na experiência humana. Esses são os pilares para uma implementação bem-sucedida. E essa citação da Michelle Lee amarra tudo perfeitamente. A magnitude da transformação é inegável. O verdadeiro desafio para a liderança agora não é entender a tecnologia em si, mas sim identificar as melhores oportunidades e ter a coragem de colocá-las em prática. E para fechar, fica aqui uma reflexão, uma pergunta, na verdade. A estratégia de IA da organização está servindo só para otimizar os processos antigos? Quer dizer, para ser uma lagarta um pouquinho mais eficiente? Ou essa força transformadora está sendo usada para repensar o negócio desde a raiz e se tornar algo completamente novo, uma borboleta? É essa escolha que, no fim das contas, vai definir o futuro.